Salve, meus amigos do canal Eu Torço Pro Vasco, já contando com a sua colaboração de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui para não perder nenhum vídeo sobre a reação da mídia brasileira sobre o Gigante da Colina. Então, está aqui esse compilado para você acompanhar no programa Galvão e Amigos, Vanderlei Luxemburgo e também Casagrande raja o elogio ao Gigante da Colina. Então, rapaziada, conto muito com a sua colaboração. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e acompanha aí também, além do SBT Esporte Rio com a Fernanda Maia, o Pedrosa, falando tudo de Vasco. Então, acompanha que tá muito bom. Valeu? Segue o vídeo. Não é Corinthians e Grêmio agora? Corinthians e Grêmio Então, é o próximo. o Corinthians vai fazer o terceiro confronto direto. Sem contar ali, né, a recuperação do Vasco, né? A gente não incluiu aí. Eu acho que o campeão... Vitórias importantíssimas, né? Olha lá, Fluminense, Vasco, São Paulo estão respirando, né? São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, já matou o jogo. O Vasco nem se fala, né? Sinceramente... Fluminense e Vasco já estão pensando em Libertadores, casal. Uma recuperação de verdade. É o Vasco. É o Vasco, não. É o Vasco. Os outros ganham, perdem. O Vasco fez uma recuperação... 4 vitórias seguidas, viu? Espetacular. E o que prova... Tá em nono lugar agora, né? Sobre o Diniz, o que prova é que precisa de tempo, né? Quando começa a ter tempo, a coisa funciona, ó. Acho que vai estar em 8º lugar agora, eu acho. Ganhou 3 jogos, Lucha, sem sofrer gol. Ganhou os 3 jogos e não sofreu gol, né? Vem 4 vitórias seguidas, mas 3 sem sofrer gol, né? A primeira sequência desde 2012. E não sofrer gol é curioso com o Diniz, né? Porque todo mundo fala que aquela saída de bola lá atrás é um perigo danado. Parece incrível, né, amor? Mas a melhora do Vasco de saída é aquele jogador que eles contrataram, acho que é o Roberto Renan. E Cuesta. O Cuesta e o Roberto Renan. O Roberto Renan, que tem uma saída. Roberto Renan. Isso ajuda muito no tipo de jogo que o Fernando faz. E outra coisa... Que saiu do Internacional por causa de um pênalti mal batido. Cavadinha. Se eu não Foi me dar uma engano, cavadinha e saiu. Roberto Renan e Cuesta, jogando no Vasco, não sofreram um gol, os dois juntos. Sim. Os dois juntos jogando. E tem a base do Vasco, que precisa ser mais não bem sofreram aproveitada. um E o gol. Rayan está se destacando coisa. demais. Só sobre o Robert Renan, era a base do Corinthians, Robert Renan, titular da seleção de base, capitão da seleção de base, e foi dado de graça para o Zenit, lá, pelo Duílio Monteiro. Aí o Internacional foi buscar, teve aquela decisão, ele fez uma cavadinha. E agora é isso que eu digo, o futebol a gente precisa muito quando Ele foi dado o analisar, negócio do né? Porque volante? Foi? Foi o negócio do volante, que ele foi na troca do negócio do volante? Não, foi o Robert Renan, foi o Duqueiroz, Então, foi o Mantuan, foi mais 2 caras pelo Rui Roberto. O goleiro tem Do Yuri Alberto. Então, quando eu digo que a gente, quando vai analisar, e às vezes analisa por emoção, hoje todo mundo está elogiando o Pedrinho. Eu sempre falei, calma, Pedrinho pegou uma SAF falida, precisa de tempo como qualquer um. Pedrinho está fazendo um trabalho ótimo no Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele falou, o Vasco, para mim, fica entre os 8. Hoje já está entre os 8. Né? 9º colocado, né, Cardão? Acho que é 8º, então, acho que é 8º. Aí 8º. Tá 8º o Vasco? E com chances, 8º colocado, com chances de chegar a pré-Libertadores. Libertadores é difícil, a pré-Libertadores e com chance de chegar ganhando a Copa do Brasil. Porque o Vasco não é aquele Vasco. Chega fortíssimo para jogar com o Fluminense. E é legal assim, o Rayan começou a fazer gols, aí o Verratti foi pro banco, aí põe o Verratti de volta, o Verratti faz gols também. Fez 2. O Rayan não acredito que continue no ano que vem, mas não interessa. E viu o garoto, o não GBG? O Perano é muito bom, cara. Bom. Quem teve um enfrentamento com o Vasco tantas vezes, né, cara? A grandeza do Vasco. O Vasco é um gigante, cara. É um gigante. E outra coisa, mais uma vez o que eu digo. Eu sou o único Vasco é tão mulambo que gigante. eles gostam, o Vasco gosta de mim. Ontem eu fui postar o negócio do Palmeiras, eu tava vendo o jogo do Vasco e Bragantino. Aí eu postei o negócio do Palmeiras, só pra falar do jogo do Palmeiras, que você... Pô, mas do jogo do Vasco, eu estou assistindo na minha cara aqui o jogo do Fabiano, com o Fabiano, o jogo do Vasco, mas não comentei nada do Vasco. Pô, porque eu tomei de pancada no meu Instagram. Vanderlei, tem outra coisa. E ainda tem, falando sobre isso, a força do torcedor vascaíno, que vem sofrendo ao longo dos anos. Lotou o Maracanã, eu acho que contra o Fluminense, viu o jogo. Lotou, o estádio lotado, essa torcida do Vasco, ela é fantástica, mas como o Vanderlei falou, obrigado, é Vasco, bom São Januário, podendo jogar em São Januário. É bom para o futebol não, carioca. E aí até no sábado, quase que eu me confundo lá com o presidente do Fluminense, que o Vasco ganhou o jogo. Só que eu era mando do Vasco. É que o Zubeldia não perdeu ainda no Maracanã quando o mando é do Fluminense. Antes de eu ir para o comercial, casal, me diz o seguinte, quando jogam aqueles 3, a coisa funciona mesmo no Corinthians, dá para o Corinthians se ninguém se machucar A ali. música bem animada, porque o Pedrosa tá rindo à toa. O Vascaíno é o time a ser batido no Brasil. 4 vitórias seguidas. A segunda melhor campanha do retorno do Brasileirão. Quem passou o Vasco? É o Palmeiras, mas tá empatado. Vem cá. A questão é critério ali, saldo de gol. O Mirassol mudou de esporte? Ué, É o time do momento, o Mirassol, não? vai brigar com os fatos?
vai apanhar no final de semana. É Botafogo e Mirassol? O que vocês estão rindo? E, ó, o Fluminense joga amanhã, hein, Fernandinha? Olha aí, ó. E aí, ele tá com chance, obviamente, de uma vaga na Libertadores. O Flavinic preparou um VT bem legal com a torcida do Vasco sobre esse momento. Na volta, o Pedrosa vai mostrar as canjicas dele, que ele tá todo feliz. Rodou. O torcedor do Vasco está rindo à toa. Agora é foto com a camisa do time e quem ainda não conhecia foi visitar a loja do clube. É o efeito da boa fase. São 4 vitórias seguidas, a segunda melhor campanha do retorno do brasileiro. Muitos apontavam a equipe como candidata ao rebaixamento. Hoje, a realidade é a briga por vaga na Libertadores, o que não surpreende os vascaínos. Desde o ano passado, salário em dia, investimento, o retorno está vindo agora. Hoje a gente tem certeza que o presidente é um torcedor que quer sempre o melhor para o clube. Até algumas 6, 7 rodadas atrás, a gente estava com aquela insegurança de brigar pelo rebaixamento, mas passou o tempo, a gente fez uma janela muito boa e agora é só crescer. Fernando Diniz é outro apontado pelos torcedores como um dos responsáveis pelo bom momento. Uma coisa que o Diniz está fazendo legal é usar muita base que os outros treinadores não usavam. A nossa base é uma das melhores do Brasil. Então, o trabalho do Diniz é excelente, não tem o que reclamar, não. Ele potencializou muito o Ryan e o resultado é do trabalho bem feito mesmo. Ele, além de técnico, ele é psicólogo, né? Então tenho certeza que ele ajudou a crescer o mental do jogo do Vasco e agora o time vai crescer mais e mais, tenho certeza disso. Os vascaínos também ressaltam a importância dos reforços contratados recentemente. Jogadores que resolveram principalmente os problemas defensivos da equipe. Os grandes times, campeões, começam com uma defesa boa. E o Vasco vinha anos sofrendo com isso. Eu acredito que agora com a chegada dos dois ali, do Robert Renan, do Barros e do Cuesta ali fazendo essa proteção ali na frente da defesa, tem sido o diferencial nesse segundo turno. O Vasco volta a ter o estádio de São Januário e a torcida como trunfos para aumentar a sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. Serão 3 jogos seguidos no Rio, contra o São Paulo no próximo domingo aqui, depois Botafogo no Newton Santos e Juventude de novo no Caldeirão. Uma série que os torcedores apostam que vai colocar o time no G6 do campeonato. A sequência pior que nós tínhamos, nós já passamos, né? Que era Flamengo, Bahia, Cruzeiro. Os jogos em casa é Caldeirão, né? É alçapão, meu irmão. Aí é Vasco sempre. Vamos ganhar tudo daqui até o final. A gente torce que o time de cima tropece para a gente consiga conquistar nossas vitórias. Mas com o fator torcida São Januário e o time jogando bem, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar no G6. É bom lembrar que a vaga na Libertadores também pode vir pela Copa do Brasil. Conquista cada vez mais acessível para os vascaínos. Dentro dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, eu acredito que hoje o Vasco está apresentando o melhor futebol. Futebol mais envolvente, está crescendo na hora certa. Eu acredito que o caminho para a gente é a Copa do Brasil. Cruzeiro já ganhamos. Fluminense nós já ganhamos. É hora de quebrar o tabu contra o Corinthians. É ganhar do Fluminense e ir para a final com o Corinthians e ganhar os 2 jogos, com certeza. E como será que esses torcedores ficariam caso o clube conquiste um título nacional depois de 14 anos? Eu acho que o mundo não está preparado para o Vasco voltar a ser campeão. Muitos anos aí nessa batalha, nesse sofrimento, acho que o momento é esse. Vai ser para coroar o trabalho do presidente, o trabalho da comissão técnica, o trabalho que está sendo feito com responsabilidade, com sabedoria. Então acredito que vai ser a cereja do bolo. Aí o Rio de Janeiro ia ficar pequeno demais, né? Não ia caber não, em tanta alegria e tanto vascaíno. Ia ser horrível para eles. Iam ter que aturar muita gente. Eu vou falar uma parada pra vocês. Eu tenho um orgulho do futebol carioca, tá? Verdade. Sou botafoguense, todo mundo sabe. Não vem me falar, você vai torcer por... Eu torço pro Botafogo. Mas eu tenho maior orgulho enquanto apresentadora de um programa esportivo, o segundo mais visto do Rio de Janeiro, que olha aqui que Deus ama muito o Rio e o futebol carioca. Primeiro que nós somos históricos, centenários todos nós, né? Todos nós 4 somos centenários. E aí, a gente viu em 19 o Flamengo ganhando Libertadores e Brasileiro. Aí depois veio o Fluminense ganhando de forma inédita uma Libertadores. E o Rio. E depois o meu Fogão ganhando uma Libertadores e um Brasileiro. E o Rio. E agora, se Deus quiser, não que o Vasco não tenha esse título, mas que já está há muito tempo tomando lata d'água na cabeça. Eu falei isso do ano passado pro Botafoguense. O Rio de Janeiro vai virar um caos vascaíno, Lucas Pedrosa. O Rio e o Brasil. E o Brasil, é verdade. E o Brasil, porque assim, cara, eu acho que o seu discurso é perfeito, Fernanda. Cara, ninguém vive o futebol como a gente, mano. Ninguém vive o futebol como a gente. E tem mais um carioca. detalhe, a gente não tem torcida única. Tem gente morrendo de inveja. Sabe por quê? Porque a gente é maneiro pra caramba. Que agora eu faria outra coisa. A gente se zoa. Eu acho que esse programa é meio que um retrato do torcedor carioca. A gente se zoa aqui, a gente faz as nossas brincadeiras um com o outro. Quando eu perco, galera vem, quero ver a Fernanda amanhã. Quando o Pedrosa perde, ganha. É a nossa resenha. Bateu 5 minutos, deu 2 palitos, a gente tá falando sério aqui de futebol. Sim. Entendeu? E aí eu vou elogiar o Arrascaeta, entendeu? A vida, o carioca é assim, a gente consegue
torcer do lado de um cara que não é do nosso time e tá tudo bem. Faz parte da cultura. A cultura, tu vê, cara, dia de jogo, seja lá de qual time for, os bares estão abertos, as pessoas estão lotando os bares, as pessoas se encontram pra marcar um churrasco, pra ver jogo junto, e tá um zoando o outro, aí o porteiro te zoa, o cara da padaria te zoa. É bom demais. Ninguém vive o futebol carioca como o próprio carioca, assim. O futebol faz parte da nossa cultura, tá entranhado na nossa pele, e até quem não gosta de futebol, que tem muita gente que não gosta de futebol e vê o nosso programa, faz parte disso também. Mas enfim, o Vasco tá vivendo um momento muito legal. Primeiramente, parabenizar o VT do Flávio Vinick, um baita de um VT, também com aquelas imagens ali fica fácil, né? Fica fácil. E a torcida tá animada, cara. Tá animada porque o time, assim, hoje o Vasco tem um goleiro de nível de seleção brasileira, um lateral direito da seleção brasileira, uma dupla de zaga extremamente consistente, um cara que frequenta a seleção colombiana e outro que tem potencial para chegar numa seleção brasileira. O Lucas Piton é um bom lateral. Aí você olha um pouco mais à frente. O Barros é um jogador que chegou para mudar o panorama do Vasco da base, o que deixa o vascaíno mais animado ainda. Tietê começou a acertar com ele, tá indo muito bem. Um jogador que, inclusive, tem esse histórico de trazer título. Eu já falei pra ele, Tchê. Ele tem. Olha aqui, se ele, por acaso, ele ganhar essa Copa... Gente, ele chegou no Palmeiras, tirou o Palmeiras de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Ele chegou no Galo, tirou o Galo de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Ele chegou no Botafogo, tirou o Botafogo de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Se este homem ganhar esta Copa do Brasil, eu já chamo ele de Midas, né? Vai ganhar. Ele vai ser o Midas da história do futebol brasileiro. Porque é isso, é bizarro. Eu não acho que seja coincidência. Não, eu acho que não é. ele traz um espírito vencedor. Eu acho que ele traz um espírito de competitividade, de não sentir a camisa que tá jogando no sentido positivo, de cara, eu tô no Vasco, irmão, sou jogador de time grande. Ele já deu declaração falando isso. Então eu acho que ele é muito importante pro elenco. Aí mais à frente, o Felipe Coutinho, uma joia da base, um garoto que viveu tudo que tinha que viver na Europa, jogou Copa do Mundo, volta e tá jogando muito bem. Verratti, artilheiro. Rayan, outro monstro, que tá jogando muito bem também. O Nuno Moreira, que foi o português que chegou agora. Aí chega o Carlos Andrés Gomes. Aí... Então assim, cara, o time do Vasco é bom. E isso é o que deixa o torcedor mais animado. Porque não é uma coisa por acaso. Como a gente trouxe aqui ontem, no ano passado o Vasco venceu 4 seguidas. Mas eram vitórias 4 seguidas que você olhava assim e falava, ufa. Desespero. Ufa, conseguimos vencer 4 seguidas e a gente não vai cair. Hoje o Vascaíno não olha pra isso. Hoje o Vasco vence 4 seguidas e já tá pensando no ano que vem. Já tá pensando, caraca, será que no ano que vem a gente vai formar um time mais forte? Se ganhar, se não ganhar a Copa do Brasil, faz parte do futebol. Mas o fato é que o Vasco hoje tem um trabalho do departamento de futebol que é equilibrado. E é isso que deixa o torcedor vascaíno animado. Então assim, pro jogo contra o São Paulo domingo, cara, pode conseguir 5 vitórias seguidas. Isso é espetacular, cara. Tem gente até cortando o cabelo. Só essa coragem é que entrega pro torcedor, esse resgate da coragem. Olha, quando foi Copa do Brasil, Botafogo e Vasco, é claro que no Clássico Regional a gente tem uma questão aí da gente se sentir seguro, todos nós, né? Porque a gente acha que vai ganhar por ser um Clássico Regional. Mas tem a questão da prateleira. E aí a gente tá falando de 2 meses só, em que era um encontro do Botafogo e do Vasco, e que o Botafogo era o favorito. Sim. Pelo investimento que fez, pelo ano que vem, de 24. E o Vasco elimina o Botafogo na Copa do Brasil. Semana que vem, tem Botafogo e Vasco. Tem. E o Botafogo jogando em casa. A gente pode dizer que o Botafogo é o favorito? No momento que vive o Botafogo, no momento que vive o Vasco. Olha como é que o futebol muda, gente. Em 2 segundos. E Vene Casagrande, escuta essa aqui, 7 horas, tá? Esse é o tempo que a dupla de zaga do Vasco, Robert Renan e o Cuesta, está sem tomar gols. O último gol sofrido com essa dupla em campo foi justamente no clássico contra o Flamengo no dia 21. Que, aliás, peraí, ele já não tinha batido a cabeça e saiu? Ou já tinha tomado gol? Eu confesso que eu não lembro. Cara, entrou o Lucas Oliveira, entrou bem, inclusive, mas eu acho que o Flamengo já tinha feito gol. Já tinha feito gol, então realmente. Quase certeza. O Vene Casagrande é uma dupla que veio pra mudar, pra dar esse resgate, vou dizer melhor, pra mudar a prateleira do Vasco na temporada. Porque talvez se não fossem esses dois, a gente não ia estar falando dessa coragem e desses números tão incríveis do Vasco, não. Mudou de patamar o setor defensivo do Vasco da Gama, tanto é que a gente observa isso nos números. O Fernando Diniz conseguiu o tão sonhado equilíbrio. Ele faz muitos gols e toma poucos gols. Isso graças, obviamente, à qualidade desses dois atletas. E eu repito aqui, esses dois jogadores parece que eles jogam há muito tempo juntos, mas só parece. Eles começaram a jogar juntos agora no Vasco da Gama. E por que se entenderam rapidamente? Pela qualidade técnica dos dois. E eles são 2 bons zagueiros, só que cada um com a sua característica. O Robert Renan, por exemplo, ele tem uma saída de bola que o técnico Fernando Diniz adora. E o Carlos Cuesta, eu acho que ele é muito mais, assim, zagueiro, na palavra da essência, aquele zagueiro trombador, zagueiro forte, viril. Então, assim, eu acho que os dois se encaixaram muito bem e, obviamente, os números do Vasco da Gama mostram isso muito bem. Então, é pro torcedor vascaíno pensar alto e esse sentimento de pensar grande era aquilo que a gente sempre pedia aqui pro torcedor vascaíno. Não pode mais aceitar qualquer coisa. É o Vasco. O Vasco é um clube enorme e tem que pensar grande mesmo. Ô, Pedrosa, você acha... Traz aqueles números de novo. Tá. Que é a questão, o Vasco tinha que fazer 3 gols ou mais pra ganhar um jogo, porque ele tomava 3 gols. Isso. E aí a gente tava olhando um retrospecto de 3 jogos sem sofrer gols. Talvez algo inédito nessa sequência, nessa temporada? O Vasco nunca ficou 3 jogos sem tomar gols. Isso era impossível, muito pelo contrário. Eu acho que quando chega o Robert Renan e o Carlos Cuesta, eles conseguem aliar não só a questão defensiva, que o Vene trouxe muito bem, mas principalmente estar adaptado ao plano de jogo do Fernando Diniz. Que quando a gente falou aqui sobre o time, que o Vasco tem um time bom, tem bons jogadores e tudo mais, nada disso seria possível sem um treinador. É um treinador
chegou, estava na seleção brasileira, cara. Ninguém chega à seleção brasileira por acaso. Ninguém é campeão da Libertadores por acaso. E o Fernando Diniz conseguiu fazer esses caras jogarem. Mas eu não tenho dúvida que a imagem do Fernando Diniz, ela também é traduzida pelo Carlos Cuesta e pelo Robert Renan dentro de campo, que são jogadores que são muito bons sem a bola, muito bons na função de zagueiro de fato, aquela função mais tradicional, mas são ótimos também com a bola. É impressionante a capacidade que esses caras têm de sair, de controlar, de construir jogo, e isso facilita a vida de todo mundo que está ao redor. Então, sem dúvida alguma, essa é uma dupla que merece todo o destaque. O Vasco publicou no X, Pedrosa, uma foto para comentar sobre a arrancada sensacional do Andrés Gomes no jogo de domingo contra o Bragantino. O Vasco escreveu de forma bem humorada. Bota aí no telão. Gostaríamos de parabenizar o nosso fotógrafo, que junto ao equipamento fotográfico foi o único ser em Bragança Paulista capaz de paralisar qualquer jogada do raio Andrés Gomes. Anota mais uma assistência pro colombiano. E aí destaque, obviamente, pro fotógrafo Matheus Lima. Cadê? Bota na tela aí, ó. Vou jogar aqui no telão? Bota aqui no telão. Quero ver também. Cadê? É só a foto mesmo. Então, mas eu quero ver a foto. É uma foto, mas ele conseguiu registrar, congelar, eternizar o momento. E ele é muito bom. Paralisou. Matheus, ele é o oficial do Vasco? É o oficial do Vasco. Cadê? Bota na tela aí. Tá aí, ó. Muito bem. Ele conseguiu, esse é o início. Esse é o início do start da corrida. Olha lá, ó. E tem um rapaz tentando parar o Andrés Gomes e não conseguiu. Conseguiu, Pedrosa? Não conseguiu. Ele pegou a estrelinha do Mário. Conseguiu, não. Foi embora. Foi embora. Ai, meu Deus. Cris. Olha lá. Aí, ó. Tá aí. Ninguém Cadê? segura. Vem. Lá vai on. Muito agora. bom jogador. Vai começar. Vai começar a correria. Foi exatamente isso. Ninguém segurava. Aí, ó. E vinha armadilha, e vinha casca de banana, e ele ia embora. E aí o carrinho nem rodou. Vem. Gol. E o GB. Meu Deus, gol bonito, assistência bonita, construção bonita, hein, Pedrosa? Golaço. O GB é muito bom jogador. Também, pra completar esse lance aí, não é fácil. Pega com a perna canhota, que não é a dominante dele, e é um jogador que vem cada vez mais crescendo no Vasco da Gama. Participou dessa vitória. Inclusive, é a segunda vez que ele faz gol contra o Bragantino. No ano passado ele também fez em São Januário. E o Carlos Andrés Gomes, pra mim, é um jogador que o Vasco não só tem que comprar pra poder tê-lo aqui, mas também é um jogador que vai ter poder de revenda. Mas quando você faz uma negociação, você tem que sempre pensar nisso. Ele tem 22 para 23 anos, é um jogador que o Vasco pode ganhar dinheiro em cima do Carlos Andrés Gomes também. Ô, Cris. É isso, meus amigos. Vocês viram aí esse recorte do SBT Esporte Rio, do Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Acho que trouxeram, resume o Vasco hoje. O Vasco está num momento inesquecível. Acho que a torcida do Vasco não esperava uma mudança tão rápida de comportamento, de pensamento, de entrega dentro de campo. E, além disso, qualidade. O Vasco hoje tem qualidade técnica e, como a Fernanda Maia falou, é você hoje olhar que o Vasco, contra o Botafogo, o Vasco é o favorito. Você olha para um tempo atrás, há uns 2 meses atrás, o Vasco não era favorito, era o Botafogo. Então, hoje o Vasco está sendo visto pela mídia brasileira como um time a ser batido. Não é fácil você ganhar 4 jogos consecutivos, sendo que nesses 4, de 7, você ganha 6 jogos, só perde 1 nesse intervalo. Então é uma sequência espetacular. Acho que o Vasco tem tudo para manter essa sequência, com jogadores com a cabeça no lugar, com o pensamento de crescer cada vez mais. Vai ser show de bola. Então, deixar já os créditos aí pro pessoal do SBT Esporte Rio, que faz um trabalho muito show de bola aqui no Rio de Janeiro. Então, conto muito com a sua colaboração, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, para não perder nenhum vídeo que colocarmos aqui no canal Eu Torço Pro Vasco. Então,